dia 17 de março do ano de 2017. Estou pregando tanto que eu estou errando até a data. Ezequiel, irmão, capítulo 13, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão cansados aqui, diga amém. Está cansado, né, irmão? Quantos vão sair daqui derrotados, diga amém. Ah, estão prestando atenção, né? Tem uns que falam, amém, Jesus. Que culto racional, irmão. Ezequiel, capítulo 13, versículo 23. Diferente das outras vezes, eu não vou dar um estudo para vocês, irmão. Vai ser uma mensagem simples. Vai ser farinha e leite. E glória a Deus, amém? Pode ficar tranquilo, eu vou cansar o intelecto de vocês, que cansa. O intelecto é uma das capacidades que a alma tem. Se você cansa demais ele, daqui a pouco enfada, né? Então vamos trabalhar com as suas emoções hoje. Ezequiel 13, 23. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim, portanto, não vereis mais vaidade. Repita, vaidade. Mais uma vez, vaidade. Nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Podemos assentar e palmas para o Senhor Jesus. Irmão, o capítulo 13 de Ezequiel é um dos capítulos mais difíceis de pregar. Você fala, por quê, pastor César? Não é a mesma coisa das outras passagens? Não, irmão. É impossível você entender a essência desse capítulo sem entender um pouco da vida do profeta Ezequiel. Quantos já ouviram falar no profeta Ezequiel? Diga amém. Alguém vai falar, é alguém que veio antes de Daniel. Não, ele era contemporâneo de Daniel, já começa por aí. Só que ele estava juntamente com 7.000 judeus num lugar chamado Quebar. Um lugar, irmão, pobre, um lugar inexpressivo, de uma terra remota chamada Babilônia. Quem já ouviu falar em Babilônia? Lugar que significa confusão. E, irmão, e é triste, porque Ezequiel estudou para ser sacerdote, era um homem formado dentro da faculdade judaica, aliás, levítica, de teologia, era um homem conhecedor da palavra de Deus, conhecedor dos rituais levíticos, conhecedor dos 613 mandamentos, era um homem que tinha para si uma visão do reino de Deus, e Deus deu a ele uma visão totalmente diferente, irmão. Deus chamou ele para um patamar mais elevado. Ele foi chamado para ser um profeta. No capítulo 1 de Ezequiel, você vê que Ezequiel vê o Senhor sentado no alto sublime trono e vê ali querubins, coisas que nem Isaías viu, Ezequiel viu. Tem coisa, irmão, para o seu ministério que é para você ver e que ninguém vai ver. Tem coisa que é singular para você. Toma posse em nome de Jesus. Ezequiel, irmão, no capítulo 13, eu vou ser bem rápido. Passaram-se 3 anos do tempo em que Ezequiel estava aqui. Era o ano 594 a.C. E nesse ano, irmãos, é comparado àquele ano que Deus perturba o seu coração e a sua mente para você orar mais, buscar mais, porque vem castigos por aí. Dentro do ano 594 a.C., Deus já passou pelo menos 14 revelações ao profeta Ezequiel. Do capítulo 5 ao 18, acontece tudo em um ano com o profeta Ezequiel. E hoje, Deus dá muito mais revelações, irmão. Quantas vezes você consegue pregar num ano? 200 vezes, não sei? 100, 150? Os dias que nós estamos vivendo não são dias terríveis. São dias bem como o do capítulo 13 do profeta Ezequiel. Qual é o cerne do capítulo 13 do profeta Ezequiel? O pecado da vaidade. Só que alguém vai dizer, irmão não deveria ter vindo com par de brinco. Irmão não deveria ter pintado a unha hoje. O pregador vai falar sobre o pecado da vaidade. Irmãos, vaidade é um conceito profundo. Vaidade não é algo superficial. Vaidade não é algo da pele. Tem pessoa que é um ator, ele parece ser um homem e ele é uma mulher por dentro. Como tem mulher que é uma mulher por fora e é um homem por dentro. Você vê como a vaidade é algo profundo. Vaidade não é algo superficial. Não é. Você vai ver a vaidade, por exemplo, do rei Senaqueribe, ele chegou a mandar Rabsaqué dizer em linguagem judaica, eu te dou 2.000 cavalos se você puder botar cavaleiros em cima dele. Ó que vaidade.
Como se alguém falasse assim, pastor Álvaro, eu encho a sua igreja de gente, tem espaço para botar as pessoas ali? Igual muitos fazendeiros no passado que falavam assim, ó, bota preço nos seus bois. E tem mais, eu não quero nenhum deles, vou dar tudo para os pobres. Isso é um tipo de vaidade, irmão. Às vezes quando você fala em vaidade, você pensa em força física, aí você lembra de Golias, que ele dizia, me dá um homem só para lutar comigo, não tem um homem em Israel. Isso é um tipo, irmão, de vaidade. Vaidade do capítulo 3 de Ezequiel, irmão, é uma coisa muito igual ao que você vê na televisão. Olha o versículo 2, filho do homem, profetiza contra os profetas da onde? De Samaria, né? Não, de Israel. Que profetizam e dizem aos que profetizam do seu coração, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito ou o seu próprio coração e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas do deserto. Como é que são as raposas do deserto, irmão? Raposa, irmão, é um bicho tão terrível. Se você prender ela numa armadilha de urso, ela quebra as pernas dela com um dente, mastiga, ela sente a dor da perna dela sendo mastigada pela boca dela, mas você não pega a raposa. Ou seja, a característica desses profetas aqui para Deus é de uma pessoa violenta, maliciosa e arruciosa. A raposa também, se ela acha uma presa no deserto, ela devora tudo. Hoje são falsos profetas, irmão, que dizem para você, vou pregar na sua igreja, mas você pode comprar 2 caixas de DVD que eu tenho. Se você não puder, vá plantar batata, porque 10 igrejas estão me chamando. São esses os falsos vaidosos, irmão. Pessoas que têm grandes nomes. Tem um grande nome no meio pentecostal que por menos 50 mil você não tira da casa dele. E a justificativa dele é porque ele paga pastores que trabalham na missão dele. Ele aparece de vez em quando em programas como Ratinho, Silvio Santos, Raul Gil. É um falso profeta. A característica aqui do falso profeta, em primeiro lugar, segue visão do seu espírito, do seu coração. As pessoas, irmão, têm que parar com esse negócio, irmão. O capítulo 3 de Ezequiel, irmão, o povo aqui está querendo, e outra coisa, é um movimento forte, não é um movimento pequeno. Para você ter uma ideia, Ezequiel é o único que está tendo discernimento da situação. Essas pessoas, irmãos, aqui do capítulo 3 de Ezequiel, estou falando resumidamente, eles estão fazendo pulseiras, que eles chamam de pulseiras, o próprio Deus chama de pulseiras mágicas, fazendo véus para colocar na cabeça das mulheres, alguns mais compridos, outros mais longos, dependendo de quanto está saindo, né? 50 reais é um véu maior, 100 reais é um véu até as suas costas. E eles estão dizendo, a chave da vitória está nesta bênção aqui, ó. Leva o véu, põe na sua cabeça. Leva a pulseira azul. Você vê por aí, irmão? Vê, irmão, você vê. Tem uma igreja aí famosa que você chega lá dentro da igreja deles, eles te dão uma rosa. Presentei alguém com uma rosa. Estamos consagrando sabonetes, meias nos montes. Estamos consagrando chaves. Irmão, é uma palhaçada. Tem uma bispa aí que ela sobe um monte de joelhos e consagra kits de maquiagem para vender nas igrejas. Kit da rainha Esther. Entendeu? Sim, e o fundador da igreja dela amaldiçoa você se você não acreditar nele. São grandes profetas, né, irmão? Deus está dizendo aqui, cuidado com os falsos profetas. A Bíblia ainda diz adivinhação mentirosa. E outra coisa, o capítulo 13 de Ezequiel não está dizendo que é o diabo. Isso aqui, irmão, é manipulação humana. Se você pega o capítulo de número 2 de 2 Pedro, você vê que Pedro diz que eles fariam da casa de Deus comércio. Eles seriam uma vergonha para o Evangelho. E outra coisa, seria blasfemado o caminho da verdade por causa dessa gente. Eles vão pagar atores para estar na televisão, e aí os atores chegam ali fingindo que é um feiticeiro, e ele diz, vem cá, me fura. Se eu tenho Deus aqui, você vai cair no chão. E o ator cai no chão. Irmão, pega Atos capítulo 7 para ver que temos que ser apedrejados por causa do Evangelho. O que é que Jesus fala em Mateus 23? Vocês terão mansão, não é isso? Se aceitar Jesus. Vocês terão vida de rei. Não é isso que está escrito? Não.
alguns dos meus serão mortos, alguns dos meus serão apedrejados, alguns de vocês serão arrastados por Jerusalém e sofrerão. Irmão, o capítulo 13 de Ezequiel mostra um falso evangelho. E outra coisa, é um evangelho paupérrimo, pastor. Sabe como esse povo estava ganhando alguma coisa do povo? O povo não tinha dinheiro. Então falou, faz uma borra de milho e me dá. Aí ela, a irmã ali está precisando de uma bênção, irmã. Eu vi, uma carruagem de fogo. Ai, Deus está mostrando, irmão. Rapantúria, irmã, mistério. Eixo ancho. Entregar a você a vitória. Aí vai ver a vida da irmã, não é o caso dela. Muitas estão bebendo cachaça dentro da igreja, consumindo droga e outra coisa, o falso profeta veja uma porta aberta, só se for do inferno. Irmão, Israel aqui estava precisando de arrependimento. Israel aqui estava precisando de uma busca sincera a Deus. A Bíblia fala que a oração é a chave da vitória quando você obedece a Deus. Mas as pessoas, irmão, elas pegam, tomam posse de todo tipo de bênção, mesmo vivendo em pecado, irmão. Toma. Não, porque Deus me escolheu. Irmão, muitos são chamados de povo escolhidos. Existem 3 chamadas diante de Deus. A primeira, irmão, é para salvação. Você vê se você quiser. Se não vier, é inferno mesmo. Segunda chamada, qual é a chamada? Para o ministério. Não quer fazer a obra de Deus? Tem quem faça. Agora a última é para o acerto de conta. Você vai acertar suas contas diante de Deus. Agora o problema é que se você não fez nada como Deus queria, ou dentro da vontade de Deus, você vai pagar por tudo que você fez. Tem pessoa, pastor, que sobe um monte para fazer oração contrária. Eu já reuni igreja onde o irmão que estava orando aqui na frente, ele estava jogando piada para todos os irmãos que estavam lá atrás. E ninguém podia falar nada. Isso é agremiação de Satanás, irmão. Engraçado que quando você pega Ezequiel 13, apenas Ezequiel está ouvindo Deus. Olha o que diz o versículo 5. Não subistes as brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. O que é isso? Dentro da parte profética, não estão na vontade de Deus. Não estão. Os profetas do capítulo 13 de Ezequiel querem agradar o povo. Querem ver o povo feliz. A igreja para eles é um restaurante. Uns querem picanha, outros estão querendo cachorro quente, outros estão querendo lasanha. Irmão, igreja é lugar de conserto. Conserto. Eu não conheço o evangelho, irmão, que não chama ninguém para arrependimento. Evangelho da prosperidade não é evangelho. Por mais que Deus cure lá, por mais que Deus opere maravilhas, muito daquilo ali é mentira. Você pode guardar no seu coração. Eu estava ouvindo Leonardo Renderil pregando, ele disse, irmãos, evangelho é sacrifício. As pessoas, irmão, não querem orar, as pessoas querem pedir oração. As pessoas, irmão, não querem se converter, eles querem ouvir uma palavra que agrada o coração. Aí você pega 2 Timóteo 4, Paulo fala, eles não vão querer sofrer a sã doutrina. Vão se acercar de doutores segundo as suas concupiscências. Irmãos, uma vez eu dei um DVD para um irmão pentecostal, e o DVD falava de pestes, fomes, os sinais da vinda de Cristo. Ele disse, irmão, você não tem um outro DVD para mim, não? Aí eu dei um de um falso profeta. Ele disse, irmão, pensa, eu dei glória a Deus. O camarada falando mentira. E aí, irmão, eu vou te dizer, hoje os evangélicos, da maioria das pessoas querem ouvir mentira. Infelizmente é mentira. É como a mulher que está sendo traída muitas vezes pelo marido, ela olha para a amiga dela, não venha falar do meu marido. Eu sei que ele está me traindo, mas é duro demais ouvir. Não é verdade? Então Ezequiel, irmão, ele está aqui confrontando esses profetas. Outra coisa, tem mulheres no meio desse movimento aqui, irmão. Tem mulheres. São elas que fazem os véus e as pulseiras. São elas que dizem assim, investe, irmão, na obra de Deus. Tem uns pastores por aí, irmão, não pague só o véu, não. Não paga, não. Deus me mostrou que se você
semear nesse ministério, Deus está me mostrando uma colheita incontável para a sua vida. É assim que nos diz. Irmãos, isso é uma vergonha, irmão. Por isso que você vê um monte de crente, irmão, vir para a igreja, dá dízimo, dá oferta e não vê quase nada, irmão. Você tem que ajudar o Deus de coração. Se você sentiu de abençoar um missionário, abençoa de coração, deixa que Deus vai dar a vitória. É como se eu caso com a irmã e falo, olha, a partir de hoje você vai lavar, passar, arrumar, cozinhar, dar comida na minha mão. Ela precisa saber disso. E se eu precisar fazer isso por ela, quando ela ficar doente? Será que eu não vou fazer? Então, irmãos, tem pessoas do Evangelho, você está aqui para me servir, você está aqui para me obedecer, você está aqui para fazer o que eu quero. Nós somos servos, irmão. Jesus, no capítulo 3 de São João, ele não desce aos pés de tipo, lava os pés dele. Mas as pessoas não, irmão. Eles nem olham para a sua cara. Eu já cantei de evento assim, irmão. O camarada foi convidado para pregar, você não conversa com ele não te dá atenção. Quando você fala, irmão, tem DVD para comprar? Aí ele te dá atenção. E às vezes ele fala, minha mulher está vendendo ali no cantinho da igreja. Irmãos, é o que o capítulo 13 de Ezequiel está falando. Olha só o verso 19. Vós me profanastes. Olha só, Deus ainda considera eles um tipo de profeta. Eles não estão falando, irmão, em nome de outro Deus. Eles estão falando em nome de Jeová. Mas olha o que Deus está falando. E vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada, e por pedaço, olha só, irmão, por pedaço de pão. Irmã, aquela broa que a senhora tem lá em casa, traz para a igreja. A fome estava pior do que hoje em dia, né, irmão? Isso para hoje em dia são pessoas, irmão, que alguém fala assim, ó, você sabe que eu estou em adultério, que eu tenho 2 mulheres, você sabe dos meus puros, mas não entrega no altar não, que a sua oferta é maior. E aí, irmão, alguém chega assim para agradar o pastor que está em pecado. Irmão, olha, você precisa ver as revelações que Deus me deu sobre você. Irmão, no teatro não tem atores igual os crentes. Deus me mostrou, pastor, uma grande coluna de fogo descendo sobre você. Aí só falta o irmão descer ali. Ela não consumiu o senhor não, pastor? O senhor está em pecado? Irmão, o profeta, ele fala o que Deus manda. O profeta, normalmente, irmão, ele não é aceito. Eu preguei aqui sobre Semaías, eu falei em outra igreja sobre Micaías. Esses homens, irmão, viveram em época de apostasia. Esses homens, para nós hoje, são uma bênção. Mas no tempo deles, eles eram mais rejeitados do que você. Se alguém passasse na rua e visse Elias, eles iam cuspir, sai daqui, desgraçado. Se visse Ezequiel, ia dizer, ô sonhador viúvo, nem mulher tu tens para te agradar de noite, some daqui. Querem uma palavra agradável. Não é isso que o povo quer hoje, pastor, eles querem. Se o senhor começar a falar assim, olha, temos aqui a água do Rio Jordão, e vocês sabem que essa água, foi a água que curou a lepra de Naamã, batizou muitas pessoas pelo ministério de Mateus. Jesus foi banhado nessas águas. Quanto vale a sua bênção? Leva por R$1.000. Tem demais, irmão. Eu vou te dizer, tem lugar que o povo faz empréstimo no banco para comprar isso. Faz. O ser humano, irmão, o pecado da vaidade aqui é idolatria. O irmão falou do carro do irmão lá. É idolatria. As pessoas não querem as escrituras, as pessoas não querem normas, as pessoas querem que o reino de Deus tem uma legislação. Tem não matarás, não adulterarás, não terás outro Deus diante de mim. Mas o povo não quer passar em cima de tudo isso e receber a Deus. É como se eu sou seu funcionário, pastor. Eu quase não venho trabalhar, estou dando acertado e quero receber o meu salário integral. E quero que o senhor, quando eu sair da empresa, o senhor me recomende. Vai recomendar como, irmão? As pessoas não querem, irmão, sofrer pela sã doutrina. Se você pegar o cristianismo desde a época de Cristo, sempre tiveram mortes, sempre tiveram perseguições. Os cristãos não eram aceitos, como Jesus não foi aceito. Com o tempo o cristianismo passa por uma mudança. É manipulado, adaptado ao costume de Roma. Satanás também se manifesta dando visões, como é o caso de Constantino, que teve a visão de uma cruz brilhante. E o diabo falava com ele sobre esse símbolo.
prevalecerá. E ele pinta no escudo dele, no escudo de toda a guarda romana, e no outro dia, enfrentando Margêncio, ele tem uma vitória esmagadora, e foi o diabo que revelou. Porque, biblicamente, cruz espiritualmente é renúncia do pecado. Se ele fosse um imperador cristão, ele primeiro já nem ia para a guerra, porque cristão não mata ninguém. Então, irmão, você vê como o diabo trabalha no meio de tudo isso, irmão. Trabalha. Tem uma entidade chamada OSI. Essa entidade, ela, quando trabalha dentro das igrejas, faz as pessoas terem visões, revela a verdade. Vou te contar um caso, irmão, de um pastor, que ele tinha uma igreja cheia, era um homem de Deus, mas começou, irmão, a valorizar a revelação mais do que a palavra. Tinha uma mulher que passou a reunir com ele, que é mãe da filha dele, quando ele estava no mundo. E essa mulher sempre reuniu ele. E é chato, né, irmão? Já pensou? Seu marido teve um caso com uma mulher no mundo, e ele é o pastor da igreja, e a filha dele está ali reunindo com vocês. Mas como crente às vezes engole sapo, né, irmão? A gente vai deixando. Está aí, está servindo a Deus. O diabo, irmão, começou a trabalhar no coração do pastor. Ele começou a ter problemas com a esposa dele, e ele começou a ter visões com a ex-mulher, né? Que ela estava vivendo com ele. Em vez dele repreender esse espírito, às vezes eu até entendo, isso lá, está amarrado. Porque tem que prender um troço desse, isso é coisa do diabo. Como é que o senhor já não tem mais nada com a pessoa? O senhor teve um caso no mundo, teve uma filha, agora o senhor é casado e o senhor está sonhando que está de novo com a sua amante, com a sua namorada. Isso é coisa do diabo. Ah, mas o pastor, irmão, abraçou essa revelação com todo amor, irmão. E ele conversava com a ex-mulher dele, e ela era tão carinhosa, diferente da esposa que cobrava dele, que ele era um pastor relaxado. Ele fala, você sabe que eu acho que Deus está mudando o rumo do barco? E ele conversou com a mulher, irmão, e vou te dizer que a mulher ficou balançada, a ex-mulher dele, né? Ele falou, o que você acha? Eu falei, mas vamos ficar aqui? Não sei, a gente abre um trabalho em outro lugar. Olha só, pastor. E o diabo, irmão, começou a trabalhar. Aí a esposa do pastor descobriu isso. Deus envia ela lá na casa da irmã. Falei, irmã, Deus já me mostrou a situação, tá? É pecado. Abriu a Bíblia e mostrou. É pecado. Eu não adulterei. Eu não trato mal meu marido. As minhas cobranças é porque ele está relaxado. Culto de oração, o pastor não está. Culto de doutrina é o diácono que dá doutrina. Está certo isso, pastor? Então, irmão, você entende como é que o capítulo 13 aqui está falando para os crentes hoje em dia? Quando é cobrado, ele não aceita, irmão. Vai ficar difícil, não é verdade? Então, o diabo depois usou uma mulher, você está finalizando, que foi lá na casa dessa irmã, o apelido dela era até Mariona, porque ela era autônoma, o nome dela é Maria Mariona, né? E ela ficou turbada, nossa, e agora, como é que eu faço? Eu voltei a amar Luiz de novo, que é o pastor da igreja. Ah, meu Deus, me dá uma luz. Aí o diabo é que trouxe a luz, irmão. O diabo trouxe uma mulher lá na casa dela, a mulher falando mistério e revelando, e disse, olha minha serva, Deus me mostra que veio uma pessoa aqui usada pelo diabo, que deu um estudo bíblico, falando que não é de Deus a sua união com Luiz, mas só que Deus nunca considerou o casamento dele, tá? Ele sempre foi seu e pode ir porque Deus está nesse negócio. Agora Deus, irmão, está nesse negócio. O senhor é casado, sacramentado, o senhor é pastor, e Deus está no negócio de o senhor largar a sua esposa e voltar para sua namorada, irmão. Você entendeu? E o camarada dominado pela paixão da carne, larga a mulher dele, e hoje em dia você sabe o que ele é, irmão? Ele tem um comércio ali em São Francisco. Ele não é nada. Virou até mentiroso. Está contando um monte de loró. Irmão, é o que acontece hoje em dia. As pessoas querem revelação do coração, pastor. Eu posso estar mentindo que o povo quer ouvir. As pessoas querem ver, irmão. Reteté, acumulação, rodopiação. O que você aprende com isso? Os cultos neotestamentários e também a época dos profetas. Não tem isso. O povo quer ver, irmão, manifestação demoníaca. O povo quer ver, irmão, uma visão. Irmão, a maioria dos movimentos que começaram por meio de visão, eles, quando existe, que alguns já acabaram, são todos heresia. Você vai pegar, por exemplo, o caso de Joseph Smith, teve uma visão com um anjo. E o anjo, pastor, o nome do anjo era Moroni. Você sabe qual é a origem do anjo? Reencarnação de uma outra pessoa. Ele era uma pessoa na outra vida e veio o anjo para trazer para ele uma nova visão. E hoje tem o quê? O livro de Mormon. Revelação, irmão. Você vai pegar Ellen White, fundadora
uma das fundadoras do Adventismo do Sétimo Dia. Diz que teve uma visão, ó, o quarto mandamento está sendo abandonado. Depois disso, ela disse que Deus deu a ela a data certinha que Jesus ia voltar. E todas as 7 datas, nenhuma delas Jesus voltou. Irmão. Está cheio de gente assim. Eu conheço um falso profeta aqui em Serra Dourada, que ele falou que Jesus ia voltar com 3 anos. Passou 5 anos e Jesus não voltou, irmão. Não vamos parar com isso. A nossa vida é na palavra de Deus. Se Deus não te deu nenhuma revelação, é porque você está andando na vontade de Deus. Algum funcionário bom é chamado a atenção pelo patrão? Não. Quando é chamado a atenção, porque alguma coisa, a menos que o patrão queira te promover, você está trabalhando bem. Agora, se você é uma boa pessoa, irmão, na igreja, por que Deus tem que ficar revelando? Não tem. Tem crente que ele fica rebelde. Eu conheci um crente que ficava rebelde só para Deus usar um profeta para falar com ele. É o que acontece no capítulo 3 de Ezequiel, irmão. O povo quer algo para tirar ele da ruína. O povo está se sentindo, irmão, um vale de ossos secos. O povo não quer ouvir repreensão, não quer ouvir arrependimento. O povo quer ter 10 mulheres e quer tomar Santa Ceia. O povo quer traficar droga e quer pregar a verdade. O povo quer roubar e quer ofertar o dinheiro do furto dentro da igreja. O povo não quer viver em pecado e ir para a igreja. Essa que é a verdade. Eu conheci um evangelista que ele era assim. Ele tinha um caso com uma mulher e ele às vezes tomava Santa Ceia. E outra coisa, pregava bem. Irmão, a Bíblia diz o que em Romanos 11, 29? Que os dons que o Senhor dá são dados sem arrependimento. Deus deu. Você está em adultério? Eu conheci um pastor que expulsava demônio em adultério. Curava 5 paralíticos, ficou curado no ministério dele. E se Jesus voltasse, ele ia para o inferno. Entendeu? Então, dons, capacidade. E vamos falar na linguagem dos irmãos aí que são pedreiros. É igual você ter aqui uma instalação de água, um cano enferrujado. Mas está passando água, né, pastor? Os canos um dia... cara, vamos, você substituir, está arranhado, está estragado. Então, irmão, em nome de Jesus, não deixe Jesus arrancar o cano, não. Não deixe Jesus tirar seu nome do livro da vida. Não deixe Jesus te mandar para o inferno. O que é isso que está acontecendo, irmão? Você vê muita gente com inveja de grandes movimentos. Eu vejo igreja de televisão, irmão, fazer palhaçada com o nome de Jesus. Um vice-presidente de um grande ministério estava vendo um pastor da igreja dele com óculos desse tamanho e com uma perucona assim, ele dançando e gente, irmão, fazendo um bailão da casa de Deus. E o vice-presidente assim apoiando. E outra coisa, é um dos ministérios que mais tem cura em todo o Brasil, irmão. Irmãos, então vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Não quero falar aos irmãos. Revelação tem que ser a luz da Bíblia, irmão. Se não for, chuta que é macumba. Chuta. Não vive em pecado, vindo fazer obra de Deus, não, porque Deus vai te desmascarar, ou o demônio vai te desmascarar. O que acontece, irmão? Eu contei o caso de um rapaz aqui, que ele estava em pecado, e ele tentava expulsar o demônio, acabou que ele mesmo expulsou o demônio. Só que ele teve que confessar o pecado dele na frente dos irmãos da igreja. Então, irmãos, sejam crentes, que Deus às vezes não te usa para curar ninguém. Às vezes não te usa para profetizar, mas você anda certo. Não está escrito na Bíblia que os que são usados vão para o céu. Está dizendo que os arrependidos vão para o céu. Não está dizendo que os exímios pregadores, os doutores em teologia, os mestres na palavra vão para o céu. Está dizendo que os cristãos vão para o céu. Os que aprendem a perdoar, os que resistem às tentações da carne. E como é difícil, irmão. Hoje, dentro do ônibus, eu fui afrontado por uma pessoa. E outro tempo mandava cuidar da vida dela. Mas eu estava tentando apaziguar a situação. Às vezes, irmão, você engole sapo por ser crente. Às vezes você ouve certas coisas e finge que não ouve. Você perdoa, você deixa para lá. Mas as pessoas não querem isso, não. Não, irmão. Eu quero ouvir uma palavra de estrondar. Isso aqui, eu quero ver gente cair no chão. Eu quero ver curas, irmão. Não adianta Deus curar. Cafarnaum foi o lugar onde Jesus mais curou. E é o povo mais ingrato. Para você ter ideia, a Bíblia diz que o Brasil é mais bem-aventurado que Cafarnaum. E olha que Jesus andava por aquela cidade. Jesus curava enfermos, expulsava demônios, pregava a maioria das palavras de Jesus, está tudo ali. E Samaria, irmão, que não viu uma cura de Jesus,
foi salvo apenas pela palavra. Uma mulher samaritana chamou a cidade, e sabe o que acontece? No final da história, eles falam assim: fica com a gente, Jesus. Fica conosco. Nós queremos você aqui. E o que Cafarnaum diz para Jesus? Você tem demônio. Isso é um paradoxo bom, irmão, para você, que é usado no meio pentecostal e o povo não quer você. Agora vai para o meio dos batistas, adventistas, vai pregar no meio do mundo, as pessoas não baixam a cabeça e recebem a palavra. Mas no meio dos pentecostais tem restrição, irmão. As pessoas querem bater de frente, que é o que acontecia com Ezequiel. Vamos guardar essa palavra no coração, irmão, você é atalaia. Toca a trombeta. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, vá para o inferno. Porque é esse o lugar, infelizmente, de quem, irmão, resiste ao Espírito de Deus. De quem blasfema. O blasfema contra o Espírito Santo é uma das piores delas, irmão. É endurecer o coração. Deus está falando e nós não queremos ouvir. Porque nós desenhamos dentro do nosso coração um bezerro de ouro e dizemos: esse aqui é o meu Deus. E não é o Deus do céu. Então, que esse Deus seja responsável por você. Que Ele consiga te salvar, porque Ele conseguir. Vamos orar agradecendo a Deus. Aqueles que querem ouvir essa mensagem e outras, em breve vai estar no meu canal, Projeto Lâmpada de Deus.